Jesus, eu me ofereço a Ti em cansaço, fraqueza e em tudo mais que o Senhor sabe. E eu quero pedir que, por Tua graça, a Tua palavra seja vida para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Podem se assentar. Eu quero ser bastante rápido, se eu conseguir. Ontem à noite, nós vimos mais ou menos 1h e pouco, 1h30, a essência dessa oração
e o seu chamado a que nós discernamos o que tem significado para Deus. E o que tem significado para Deus é a realização de Deus em nós e de nós em Deus. E todas as demais coisas são decorrências dessa conjugalidade espiritual que Jesus deseja que se estabeleça entre nós, Ele e o Pai. E Ele enfatizou 2 vezes o processo, dizendo: o meu desejo é este, eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim e eles em nós. E isto não acontece por assimilação de informação, não acontece pela via de qualquer instrumentação intelectual ou doutrinária. Isto não se impõe de fora para dentro. Isto não tem nada a ver com a acumulação de conhecimentos que se estoquem de maneira cerebral em nós. Não existe a possibilidade de conhecimento intelectual de Deus. Eu posso, pelo meu intelecto, estudar o cosmos até os limites da lógica, até o ponto de singularidade essencial que a física moderna chama e encontra e discerne, a partir do qual ninguém até hoje conseguiu passar. E se passar, o fará para encontrar uma outra singularidade e uma outra singularidade. Não se pode conhecer a Deus através de sistematizações das Escrituras. Quem assim pensa ou imagina está construindo ídolo. Está pintando um Deus à imagem e semelhança da conjunção dos seus esforços intelectuais, quase sempre projetando Deus a partir de si mesmo, ou a partir de uma convergência de compêndios que acabam sendo ajuntados para se construir um ídolo. Um ídolo que é contra os demais ídolos. Um ídolo frequentemente invisível. Um ídolo que a gente diz que não deve ser feito de pau, pedra ou gesso, e dependendo da cultura cristã não deve nem ser pintado. Mas é ainda um ídolo, anatomizado nas nossas dogmáticas, nos nossos livros de teologia sistemática, fimosado nos nossos trabalhos de doutrinas pequenas, mínimas, medíocres, que tentam descrever verrugas divinas ou coisas do gênero. Não se pode conhecer a Deus pela via das repetições e repetições de convicções que se cante e decante acerca dele. Elas, no máximo, produzem condicionamento, elas, no máximo, estabelecem formatações mentais que acabam se tornando os limites do nosso trânsito interior, mas não tem absolutamente nada a ver com o lincamento da nossa existência nele. Não se pode conhecer a Deus por nenhum meio, por nenhuma forma, a não ser pela fé, e não se pode experimentar a Deus por nenhum meio e por nenhum modo, a não ser, como disse Jesus, pela coragem da fé que simplesmente pratica. Quando ele afirmou: se alguém quiser saber se o que eu ensino é verdade, a única coisa que tem que fazer é praticar. Porque não existe nenhum outro meio antecipado ou a priori de me fazer conhecer a verdade de Deus, a não ser, estranho e paradoxalmente,
depois que, mesmo sem conhecer a verdade de Deus, eu sou compungido pelo mistério de Deus a acolher a verdade de Deus e a praticar a verdade de Deus. E aí, nesse momento posterior, é que eu vejo que a verdade é verdade. Nunca antes. Antes, a verdade que me é exposta é, no máximo, um conjunto de arrazoados e de persuasões que são satisfatórios, não porque em si eles sejam satisfatórios para o todo, são satisfatórios em razão da pequenez do meu pensar. Me são satisfatórios pela baixeza do meu teto. Me são plenos de completude. Tamanha é a relatividade da minha existência e a grandeza da minha vaziez e da minha autopercepção. Mas, de fato, não carregam em si nenhum poder de trazer a realidade de Deus, conforme Jesus disse e falou acerca dela, do ponto de vista do experimento, do mergulho do ser em Deus, a menos que eu tenha a graça de, mesmo sem poder com a minha mente dizer, eu creio, porque eu tenho certeza absoluta pelas construções exteriores, que aquilo que me foi apresentado é a lógica absoluta da vida. Não. Chegará esse dia, chegará essa hora, mas nunca antes de que eu tenha que concordar com Jesus e dizer, bem-aventurados os que não viram e creram. Nunca antes da coragem de assumir o que ele afirmou. Quem quiser saber acerca da doutrina, se ela é do Pai ou não é do Pai, que a pratique. Por quê? Porque sendo Deus quem é, e sendo eu quem eu sou, a única possibilidade de relacionalidade que eu tenho com Ele não repousa na minha intelecção, porque ela é finita. Não repousa na minha lógica, porque ela tem fim e limite. Não repousa na minha intuição, porque ela não intui para além da minha própria capacidade de intuir. E Deus é maior do que eu. Ela não me vem por qualquer que seja o outro meio. O Salmo 19, ou Romanos no capítulo 1, nos dizem que as coisas criadas dão um grito forte e intenso acerca dos atributos de Deus, do seu eterno poder e da sua divindade, de modo que a contemplação da criação me embasbaca e me perplexifica de tal modo que me deixa num estado de reprovação mental e de doença mental e de cegueira mental e de obstinação contra a verdade perceptível e chocante da criação, quando ao invés de eu admitir que há Deus, eu simplesmente fecho os meus olhos e me entupo para a demonstração gritante do seu eterno poder e da sua divindade e endureço a minha alma. No entanto, a palavra nos diz que mesmo esta demonstração da natureza em si perplexifica a gente. Mas é preciso mais do que ela. É por isso que o Salmo 19 não para na mímica, nem na cenografia natural, como elemento de imposição na consciência acerca da realidade de Deus, e vai mais além. E diz que, para além da mímica e da cenografia desse poder, o que se faz ouvir é a sua voz por toda a terra, é a sua palavra no silêncio das consciências e da noite, segredando verdades eternas até os confins da terra,
aonde quer que haja um ser humano. No entanto, a experiência de Deus só acontece por experiência própria. Como se tem dito lá no site várias vezes, não é para conhecer o cardápio. De fato, é para atolarmos-nos de boca nessa refeição. O convite de Jesus para o conhecimento dele sempre se vinculou à experiência de quem se atola no momento experiencial. É o pão da vida que tem que ser comido. É a água que precisa ser bebida. É a carne e o sangue que ele oferece para que na canibalidade mais santa sejam devorados com avidez pelo meu ser, de modo que eu vá absorvendo a natureza divina em mim de maneira experiencial. A gente tem vislumbres de Deus pelos outros meios e pelos outros modos. Mas o conhecimento real de Deus só acontece na rendição do ser em fé, na disposição de casar com Deus, na disposição de se submeter a Deus, na vontade de que não sobre em nós resistência em relação a Ele, ao contrário, quando baixamos a guarda e nos oferecemos como a virgem desejosa da chegada do noivo, ansiosa pelo encontro. E esta não é uma imagem que eu crio, é que Jesus cria de si mesmo. João Batista disse que ele era o noivo. Jesus comparou os discípulos a noivas ansiosas esperando pelo noivo. O Apocalipse diz que essa vinda dele vem para nós com a força dessa conjugalidade, de quem está esposado, comprometido, selado, marcado por ele, mas aguarda com ansiedade o dia da cópula eterna. Eu neles e tu em mim e eles em nós. E ontem nós vimos isso de maneira ampla. Hoje, eu quero me ater a 4 coisas que são decorrentes daquela que nós vimos ontem. E elas têm a ver exclusivamente com o que significa o desejo íntimo de Jesus em relação a cada um de nós. Porque se a vontade essencial dele é essa cópula eterna, Pai, eu neles e tu em mim, e eles em nós, a partir daí, ele expressa detalhamentos de um desejo que, em se cumprindo na minha vida, na sua vida, em crescendo na existência da gente, em ganhando latitude, dilatamento, em alcançando aquilo que Paulo chamou de a altura, a largura, o comprimento e a profundidade, em atingindo aquela dimensão de transcendência de toda a compreensão e de todo entendimento, se instala em nós do único modo possível de se instalar, como experiência de amor, de constrangimento, de patos, de paixão, de patologia divina imposta no nosso coração. Só se manifesta como marca de beijo, só se manifesta como abraço em Deus, só se manifesta como amizade de Deus, só se manifesta como intimidade de Deus, só se manifesta como lambida no amor de Deus, só se manifesta como prova, como comida, como absorção, como transformação daquela realidade em alguma coisa que nos penetrando, vá nos pervadindo, vá nos dominando, vá nos possuindo, vá crescendo em nós, vá nos mudando, vá gerando o ser
constantemente mutante, que, como diz Paulo, não tem vergonha de botar a cara para fora e com o rosto descoberto, vai contemplando dia a dia Deus em Jesus, crendo na afirmação dele, de Jesus, que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E nesse dia a dia de contemplação, com a cara limpa, como eu falei na quinta-feira à noite, depois do confessei-te o meu pecado e as minhas culpas já não te ocultei, depois que a vida passa desse medo, do temor que faz a gente se esconder de Deus ou se ocultar em sombras, mas ao contrário, quando a gente fica cara a cara nessa liberdade da graça que nos acolhe primeiro para continuar nos transformando até o fim, quando isso se estabelece, eu, sem medo, olho para Ele e com a cara limpa e o rosto sem véu, pela contemplação cotidiana de quem Ele seja, eu vou à semelhança de casais que se amigam na verdade, no amor, na harmonia, no desejo de se simbiotizarem para o bem, não para o mal, de se transformarem em seres únicos e semelhantes, a fundirem as suas singularidades de maneira profundamente livre e voluntária, agradando um ao outro, tendo isso como exemplo pequeno, mas de similaridade simbólica, capaz de ser utilizada, como foi para Paulo, para falar desse mesmo mistério do nosso casamento com Deus em Jesus. Quando isso acontece, Paulo diz que eu vou sendo transformado, a minha cara interior, o meu ser interior vai ficando parecido com Ele pela contemplação de quem Ele seja, pela absorção de quem Ele é, pela minha vontade de comer todas as comidas dele, sobretudo a sua carne e o seu sangue, que são espírito e vida, que tem a ver com a palavra dele crescendo em mim, não como memorização de texto ou de referências, crescendo em mim como algo que vai me dominando, dominando o meu pensamento, transformando as minhas próprias razões em realidades que vão cedendo às razões de Deus e à vontade de Deus, de tal modo que, de modo frequentemente imperceptível, a gente vai crescendo na semelhança dele sem notar. Esse é o chamado para o conhecimento de Deus, e não há conhecimento de Deus que não se manifeste assim. Qualquer outra forma é ilusão, é miragem, é fantasia, é doutrinação, é intelecção, é cerebração, é decoreba, é qualquer outra coisa que estejamos fazendo, mas não é a experiência de Deus em nós. Quais são esses 4 elementos que Jesus afirma como desejo dele em relação a nós, nesta oração sacerdotal? Eu quero fazer isso de trás para frente. A última coisa que se lê nesta oração é a afirmação de Jesus de que ele tinha dado a conhecer o seu nome revelado, a sua pessoa, o seu caráter, o seu amor e o amor de Deus aos seus discípulos. E diz: eu lhes fiz conhecer e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Essa é a primeira vontade obsessiva de Jesus em relação ao discípulo. É fazer-se conhecer. Fazer-se conhecer para sempre. Quem está dizendo isto tinha estado 3 anos e 3 meses, ou 3 anos e meio com aqueles discípulos, e não se deu por satisfeito. Se eu já tenho feito cada um deles conhecer o teu nome que me deste.
Isso não é um nome misterioso, não é um nome do Código da Bíblia, não é um nome da Cabala, não é um nome feito de conjunção de letras. É um nome que não precisa nem ter som, nem fonética. Esse nome ao qual ele se refere transcende ao nome feito de J-E-S-U-S. É um nome eterno. É um nome que até hoje ninguém conhece. É um nome que vai sendo revelado não como letra, que vincula Deus ao personagem histórico de Jesus. É mais profundo do que isto. É o nome guardado que no Apocalipse diz que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É o nome que ele diz que o Pai deu a ele, que ele vai segredar no ouvido de cada um de nós em profundidade. E aqui ele está dizendo, nesse tempo que eu passei com eles, eu já os fiz conhecer. Mas eu ainda tenho muito mais que fazê-los conhecer. Se aquela experiência, que seria o sonho de consumo de qualquer um de nós, passar 3 anos e meio andando com Jesus, não era o sonho de consumo de Jesus para nós. O nosso sonho de consumo em relação a Jesus não é o sonho de consumo de Jesus para nós. O nosso sonho de consumo, se houvesse aqui um botão da Operação Cavalo de Troia, e você pudesse decidir voltar para qualquer época no passado, a maioria absoluta de nós aqui decidiria voltar para os dias de Jesus. Até a escolha de um outro tempo soaria pecaminosa para os nossos corações tão piedosos. Eu queria imensamente ver os olhos do meu Senhor, andar com Ele, servir a aguinha, lavar-lhe os pés, fazer chamego, cafuné, ver se estava tudo certo, ver se não atrapalhava tanto, ficava na minha. Já seria uma grande ajuda se eu colasse em Pedro, dissesse: segura, rapaz, para com isso, irmão. Se eu fizesse essa viagem, já seria para mim um grande privilégio. O melhor de todos os turismos é para os dias de Jesus. Esse que é o nosso sonho de consumo, não é o sonho de consumo de Jesus para nós. Ele disse aos seus discípulos: convém-vos que eu vá. A minha estada aqui diminui o processo. A espaço-temporalidade mediocriza a experiência, confina a experiência, geografiza a experiência, temporaliza a experiência. Se está acontecendo aqui, não está acontecendo ali. Ela acontece entre vocês. Agora, convém-vos que eu vá, porque se eu for, já não será entre vós, será dentro de vós. E aí, sou eu em vocês, e o Pai em mim, e vocês em vós. Eu já fiz conhecer, e ainda farei conhecer muito mais. E essa oração dele não se circunscrevia a uma revelação que se plenificaria naqueles 12 apóstolos. Lembram que no contexto antecedente ele diz: eu rogo não somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra deles. A esses também o processo continua de os farei conhecer e ainda os farei conhecer muito mais. Que equivale ao que ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso tem absolutamente tudo a ver com o chamado para o caminho sobremodo excelente, que todos nós conhecemos em parte. Quem o conhece mais profundamente entre nós conheceu um ladinho dele. E o chamado é para singrá-lo com profundidade até o fim, até nos dissolvermos no amor de Deus, até sermos absorvidos no amor de Deus. E Jesus diz que, conquanto a consumação absoluta desse desejo dele só se estabeleça quando nós viermos a ficar livres deste corpo de mortes e de relatividades.
e mergulharmos no que é pleno, total e perfeito. No entanto, há um ainda em processo aqui. Há um já os fiz conhecer e ainda os farei conhecer. Existe passado de relacionalidade com Deus, existe um presente emulado, perturbado, tangido, pastoreado, provocado, direcionado na intenção de que o mergulho seja cada dia mais profundo no amor dele. E a vontade dele expressa é esta: para que o amor com que me amaste esteja neles, e para que eu neles esteja. E não é qualquer qualidade de amor que ele deseja que cresça em nós. É o amor com o qual Jesus foi amado. Eu quero que eles provem, Pai, o teu amor por mim. Eu quero que cada um deles perca para sempre a crise de será que Deus me ama ou não me ama? O meu desejo é que cada um deles creia que tu os amas como tu amaste a mim. O meu desejo é que não haja no coração deles dúvida alguma que nasça deles próprios em relação a ti, porque em relação a eles mesmos, o processo é contínuo e é de relatividade transformadora, de fé em fé, para sempre. Mas não é com base neles mesmos que eles terão essa convicção. O meu desejo é que eles parem de olhar para si mesmos e olhem para mim. Vejam que em favor deles eu me santifico na verdade. Em favor deles, todas as coisas eu fiz, farei, já as consumei antes mesmo delas terem sido historicamente consumadas, já estavam feitas antes de serem historicamente realizadas. E que isto entre neles de tal modo que não surja dentro deles jamais a questão de será que Deus me ama? O meu desejo é que cada um deles, ao pensar em si mesmo, não pense em si próprio. Pense apenas que eu os coloquei numa condição em Deus, que é a minha própria condição no Pai. Foi isso que eu fiz de cada um. E estou fazendo na crescência da consciência deles todos os dias. De modo que o meu desejo, ó Pai, é que o amor com que tu me amaste esteja neles. Esse amor acerca do qual Paulo diz que ninguém pode nos separar dele. Nenhuma entidade, poder, criatura, mundo paralelo, galáxia, anjo, principado, potestade, poder, manifestações extraordinárias do céu, da terra, de qualquer outra dimensão. Não há em qualquer mundo, cosmos ou universo, neste ou paralelo, ou em qualquer dimensão, não há nenhum quem que possa se levantar com a ousadia de fazer ruptura nesse vínculo. O Estênio disse hoje que quando se pergunta quem nos separará, as respostas são silêncio. E são mesmo. Porque não existe esse quem para separar. Tanto quanto não existe esse quem para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Se houvesse um alguém para nos separar do amor de Deus, esse seria o mesmo que poderia também abrir os livros e desatar-lhe os selos. Mas como só tem um quem que pode abrir o livro e desatar-lhe os selos, não há nenhum quem que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele diz, o meu desejo é esse. Que eles esqueçam deles próprios, da relatividade deles mesmos. Eles saibam que não há nenhum quem que possa separá-los do meu amor e do teu amor por eles. Eu quero é que eles creiam
que eles são amados com o amor com o qual tu me amaste. Cada um deles se apresente diante de ti com essa certeza de que é amado pelo Pai com o amor que o Filho recebe do Pai. Essa é a vontade de instalação de surto espiritual que Jesus quer que nos acometa. Cada um de nós andando pela vida, sem a questão de quanto eu valho para Deus hoje. Como está a minha cotação espiritual? O que eu fiz e o que me melhorou? O que eu desfiz e o que me piorou? O que eu me omiti e me afastou? O que me aconteceu e evidenciou alguma desgraça? Que todos esses temas e assuntos silenciem para sempre, e eles para sempre ficarão silentes. No dia em que eu crer que o Pai me ama como Ele ama o Filho. Esse tem que ser o tamanho do meu surto. Eu não sou menos amado pelo Pai do que Jesus. E eu não podia ter outro Deus senão esse, que não quer ter nenhuma criatura menos amada pelo Criador do que Ele mesmo foi amado. Por isso Ele é manso e humilde de coração, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, porque Ele é assim. A mão direita dele não informa a esquerda o que ele faz. A descrição dele é essa. A mansidão dele é esta. A humildade de coração dele é esta. O espírito de servo que, sendo todas as coisas e sendo Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se identificou conosco, tem essa profundidade final. Ele não nos justifica como quem apenas imputa justiça a nós e diz, olha, não toca nesse não, porque é um safadão, mas eu paguei a conta. Quando para aí, é como se todo o nosso chamado para a conversão fosse, na melhor das hipóteses, o que aconteceu com o malfeitor de um dos lados da cruz de Jesus. Se o Senhor me salva pelo fogo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sou muito desse negócio. Não deixa eu descer dessa cruz, senão eu vou pisar na bola. Me leva daqui mesmo, que é mais seguro para mim, para ti, para o paraíso e para todo mundo. Me salva e me leva. Ou não seria jamais nada maior do que a oração do publicano, que está longe de ser a consciência espiritual ômega que Deus quer que a gente tenha. É o alfinha de todas as coisas. Aquela declaração do publicano que bate no peito, que não ousa olhar para o céu e diz, tem misericórdia de mim, pecador. É o único meio de caminhar, mas é um péssimo meio de continuar a vida inteira. E é um horrível meio de terminar. Não porque a diferença seja que daí eu olhe para cima e eu contemple a Deus como quem cara a cara diz, eu tenho a justiça de olhar para ti. Não. Mas já não é mais como o publicano, com a cabeça curvada, é com o rosto desvendado, olhando a ele, Jesus, sem medo, e dizendo, eu quero me conformar com a tua semelhança no dia de hoje, no momento de agora. De novo, de novo, de novo. E sejam tantos quantos forem os anos dessa jornada, a intenção dele é que eu não fique paralisado na súplica do publicano a vida inteira, com aquela argumentação de que eu sou indigno, eu sou indigno, eu sou indigno, porque indigno eu sou até a morte mesmo. Só que tem um tempo para parar com isso.
Isso tem que estar tão instalado como consciência em nós que deixe de ser uma oração culposa que a gente tem que neuroticamente relembrar e até virtuosamente declarar, como se a declaração da nossa inadequação fosse a nossa própria justificação. Tem que parar, tem que crescer. E a gente só cresce quando a gente sabe que é amado pelo Pai com o mesmo amor com o qual Ele ama o Filho. Quando eu tenho na cruz a ousadia de me aproximar do Pai, dizendo, eu sou quem eu sou, mas nele eu sou Jesus para ti. Aí ele diz, se isso acontece, já está acontecendo, vai crescer, eles vão discernir o amor com o qual tu me amaste, eu quero que este amor esteja neles. E quanto mais essa certeza, essa confiança, essa segurança, essa estabilidade, essa indivorciabilidade, esse vínculo, esse casamento com o amor do Pai, essa confiança total nas seguranças que decorrem da fidelidade dele para comigo, se estabelecerem em mim, Jesus diz, mas neles eu estarei. De modo que, se você deseja que Jesus cresça no seu ser, mais do que ler 100 vezes a Bíblia de capa a capa, que pode apenas fazer de você um bom indivíduo para gincanas de escola dominical, muito mais do que qualquer uma dessas regras e meios de graça, o que realiza esse bem é isto. É dizer, eu não resisto ao teu amor, eu não discuto com a tua decisão de me amar conforme tu amaste Jesus. Eu aceito a igualdade de tratamento. Eu aceito que sou co-herdeiro com ele. Eu aceito que eu fui adotado com a adoção de plenos poderes, de modo que tudo que é do filho é dos teus filhos, é dos irmãos dele. Eu aceito que o amor com o qual tu amaste a ele é o mesmo que tu amaste a mim. E quando isso deixa de ser só uma declaração verbal, e passa a ser uma convicção do céu, da terra, do inferno, do nascimento, da vida e da morte, da alegria e do absurdo. Jesus diz que a presença dele vai crescendo em nós, para que o teu amor esteja neles e eu neles esteja, porque não existe crescência de Jesus em nós sem que isso se dê pelo dilatamento em fé do amor e da segurança do amor de Deus na gente. Essa é a primeira oração dele por mim, para a qual eu peço a dádiva e a graça de ser uma resposta diária de um ser que se dilata, que se dilata, que se dilata, que crê, que acolhe, que não duvida e que deixa o amor de Deus expandir Jesus em mim. O segundo desejo dele, que decorre de tudo aquilo que nós vimos ontem e que se manifesta aqui, tem a ver com uma oração que a gente passa por ela abatido. E que passamos por ela abatido porque ela nos fala de algo que está longe de estar resolvido em nós. No verso 24 se diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A gente não leva nem um pouco a sério a declaração do Salmo que diz, preciosa é aos olhos do Senhor. Para nós, uma coisa está errada.
Alô? Para nós, de fato, nós não temos esse interesse desse encontro com Deus assim. A gente aceita que Deus vem ao nosso encontro, mas nós irmos ao encontro dele, nem. É tudo maranata, mas Jesus não pode dizer, Mara, vem vocês. É tudo para cá. A gente ama tanto a Deus que só aceita a Deus na terra. A gente ama tanto a Jesus que só quer Jesus neste mundo. A gente ama tanto a vida eterna que não quer morrer. E quando se nos diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, a gente faz um poema. Mas aqui atrás dizendo cruz credo. Eu acho que eu vou adiar o meu processo. Quem sabe umas pecadinhas de vez em quando me colocam naquela zona de risco que faz Deus dizer, ele não está preparado ainda, vamos dar mais tempo a ele na terra. Agora, o que Jesus está dizendo ao Pai é uma coisa muito séria. Pai, eu gosto de ter os meus discípulos do meu lado. Gosto de tê-los onde eu estou. Onde eu estou. E ele tinha dito, eu estive com eles, e enquanto eu estive com eles, eu os guardei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Pai, guarda-os no teu nome que me deste. Eles não são do mundo, como eu também não sou, guarda-os do mal. E ele afirma, em primeiro lugar, que o desejo pessoal dele era que os discípulos e todos aqueles que do mundo foram dados pelo Pai a ele, vissem a glória com a qual ele tinha sido amado antes da fundação do mundo. E agora, na segunda rodada dessa afirmação, no verso 24, ele é mais específico ainda. Ele relaciona tudo a ele. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou estejam comigo os que me deste. Só que ele tinha acabado de dizer, e agora eu vou para junto de ti. E eles vão ficar aqui. Guarda-os. Mas, pai, fica sabendo que toda vez que houver uma chance, leva a gente para mim. É uma oração que a gente não quer dizer amém a ela. Só para os outros. Meu inimigo, um cara que está atrapalhando muito o reino de Deus na terra, mas que eu tenho aquela bondade generosa de dizer, tá, é um estopor para o reino de Deus na terra, mas vai ser salvo pelo fogo. Então o Senhor leva logo o meu irmão. Igual o meu filho Ciro em relação ao irmão dele, o Davi, quando eles eram pequenininhos. Eu tive um terceiro filhinho, Luizinho, que nasceu, viveu 8 horas e faleceu. E o Ciro e o Davi tinham sido preparados durante todo o tempo da gestação da mãe deles para a chegada de mais um irmãozinho. E o Ciro devia estar com 4 anos, se tanto. E o Davi com 2 para 3. Há 11 meses de diferença apenas entre ambos. E quando o nenenzinho nasceu, e nós vimos que ele não iria sobreviver, se fosse hoje era, do ponto de vista da ciência médica, uma brincadeira a sobrevivência dele. Mas há 30 anos atrás, no Amazonas, no hospital onde estávamos, não havia nem incubadeira para que ele fosse posto. E nós fomos vendo morrer, papai e eu, ficamos ali assistindo e partindo, um menino tão lindo.
E eu pedi a minha irmã Sueli para ir até em casa, contar para o Círio e para o Davi, dar uma preparadinha, uma pavimentada no terreno, para depois eu chegar com a notícia final. Só que você diz que o neném nasceu, mas ele está sendo preparado já para ir para Jesus. Aí ela chegou lá e veio, os dois estavam nervosos, esperando o irmãozinho na porta da casa. E quando viram que havia movimento de carro, ficaram postados na garagem. Tia, cadê o Luizinho? Cadê o Luizinho? O Ciro perguntava e o Davi ainda não se expressava tão bem, olhando com os olhos arregalados. Aí ela desceu e falou, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar a vocês. E qual é, tia? E aí ela disse, olha, o neném nasceu. Mas ele era tão lindo, tão lindo, tão lindo, uma gracinha, tão lindo, neném, tão lindo, que ele mal nasceu, Jesus disse assim, deixa ele vir logo para cá. E ele foi morar com Jesus no céu, no paraíso. E está lá com Jesus. E o Davi olhando para cima. E o Ciro olhando para cima. De repente a Sueli disse que o Ciro botou assim a mão no ombro do Davi e disse, Jesus, leva o Davizinho também. Leva. É tão maravilhoso, leva ele. Mas é basicamente no máximo isto que a gente faz. Com os nossos irmãos, a gente só faz depois que o câncer já está dando tanta dor, que a gente não aguenta mais o nosso próprio egoísmo de ver o indivíduo sofrendo, é quando a gente libera. Quando libera, sim. Não tem ninguém aqui que, crendo no Evangelho de verdade, possa dizer que, a menos que tenha tido uma revelação de Deus, ao desejar que alguém amado fique neste mundo a qualquer preço, esteja fazendo isso por amor à pessoa amada. Não é. É mentira sua. É amor a você. Ao seu medo de sentir dor. Ao seu desconforto. À sua má vontade absoluta com o luto. À sua carência histórica. E à sua descrença eterna. É por isso que até a sua mãe de 99 anos não pode morrer. Você pede oração pela continuidade da velha chacada na terra, menos a glória de Deus. Só que Jesus diz que parte dessa coisa de eu neles e tu em mim e eles em nós, parte de saber que nós somos amados com o amor com o qual o Pai amou o Filho, e que expande a consciência de Deus em nós e a presença de Jesus em nós, uma implicação disso é sentir o mesmo desejo. Parece uma coisa estranha. Você diz, puxa vida, eu estou tão novo para ficar sentindo esses desejos. Não tem nada a ver com suicídio, nem com depressividade, nem com oração que diz, Senhor, me leva hoje. Não, ela não se manifesta assim. Ela de fato se manifesta como a alegria de expectativa, de glória, de consumação, de penetração no mistério de Deus. De fato se manifesta pela consciência crescente do saber que o melhor, do excelente, passível de ser experimentado por um homem neste mundo, é ainda absolutamente lamaceira e pocilga. A minha mais rica experiência humana na Terra ainda é pocilga perto do meu chamado de glória, de graça, de luz, de verdade, de mergulho em Deus.
Cada dia isso cresce de maneira mais forte em mim. Essa coisa de morrer perdeu completamente o significado, exceto por aqueles que eu amo e que peço ao Senhor que cuide deles quando eu aqui não estiver. Mas em relação a mim, não tenho nenhuma dúvida. Se vocês ouvirem dizer que eu parti, celebrem, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu vou encontrar. E eu sei que aquilo que olhos nunca viram, aquilo que ouvidos nunca ouviram, aquilo que nunca subiu ao coração de homem algum, aquilo que é indescritível, aquilo que Paulo disse que não é lícito aos homens referir, e meu pai, depois da mesma experiência, voltou e me disse, nosso irmão Paulo estava enganado. E eu falei, mas por quê, pai? Ele disse que não era lícito referir. Eu falei, não é? Ele disse, não, é lícito, só é irreferível. É como jogar lama na glória tentar contar uma coisa dessa. Por isso ele passou os últimos anos da vida dele o tempo todo dizendo, eu estou sentindo uma coceirinha aqui, meu filho, uma coceirinha que não passa. Ah, vai dar uma coceirinha. Estou sentindo. Aí você perguntava a ele, mas que coceira é? Acho que são mais asinhos. Tem umas asinhas crescendo, crescendo. E eu só fico pedindo a Deus pela sua irmã, pela Ana Lúcia, pela Sueli, pedindo que tudo vá bem com você, com a sua mãezinha, porque meu filho, se eu pudesse eu batia asas hoje para lá. Eu de fato creio que não importa a idade da gente, nem o tempo que a gente já viveu neste mundo. O Evangelho mesmo só ganha raiz profunda de eternidade dentro de nós quando a gente diz amém a essa oração de Jesus, em qualquer tempo da vida. Em qualquer tempo da vida. Quando a gente diz amém a essa oração de Jesus a qualquer pessoa que a gente ama também, em qualquer tempo da vida. E a gente também diz, eu também. Porque Jesus diz, Pai, a minha vontade é que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou. Onde eu estou. É claro que há uma dimensão disso que se existencializa aqui, neste mundo. Mas eu não tenho permissão, num texto que fala de tanta existencialização de glória, para querer fazer deste que não fala disto, aquilo que ele não está falando. Aquilo que ele está falando é do que a gente não quer admitir. De que é vontade de Deus que a gente parta. Que existe em Jesus uma ansiedade por mim. Uma ansiedade. A gente não acredita no que ele diz com as singelezas que ele diz. De festa no céu. Anjo cantando. Glória! Chegou mais um. Entra, servo bom e fiel. Toma posse do reino, da glória. Isso de preferência que aconteça quando a gente estiver já com Alzheimer. Antes disso, por favor, Senhor, não. Pode até ser que pelo meu desencanamento crescente em relação ao ato de morrer, que ironicamente eu fico aqui muito mais tempo do que vocês. Mas se vocês me virem partir de um momento para o outro, façam festa. Tem duas coisas muito boas acontecendo. Jesus não aguentou mais ficar separado de mim. E disse, Caio, chega, vem para cá. Eu estou doido para te ter comigo aqui.
outra. É por amor a mim. Celebrem. Celebrem. Porque se essas experiênciazinhas de quase morte, que nem são glória de Deus, são varridas no capacho da entrada do acesso para a rua e lameada da glória por vir. O cara bota o pé lá e a maioria volta a contragosto. Imagina o que nos está reservado. A vontade de Jesus é que onde Ele está, eu esteja também. Isso acaba a morte. Ou nós não acreditamos ainda que a morte morreu, minha gente? Que a gente já passou da morte para a vida. Que a eternidade me habita. Eu já estou lá, circunstancialmente, contingenciado aqui. Eles não são do mundo, como eu também não sou, disse ele sobre nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam eles também, para que vejam a minha glória, porque me amaste desde antes da fundação do mundo. A vontade dele é mostrar a glória dele para a gente, toda. Eu me lembro de um dia, talvez com 6, 7, 8 meses de fé, 18 anos de idade lá em Manaus, orando, lendo a palavra, jejuando, pregando, vivendo intensamente tudo do Evangelho com meu pai. E naqueles rompantes juvenis, eu cheguei um dia em casa, parei o carro na garagem, e eu vinha já descendo a rua, dirigindo, e papai estava ao meu lado. E quando eu entrei na garagem, eu parei o carro, um calor dentro de mim, um fogo, uma torrente, umas cataratas de amor brotando. E eu virei para ele e falei: Pai, eu quero ver a glória de Deus. Aí o papai olhou para mim e falou: o Senhor tenha misericórdia de ti. Aí eu falei: por quê? Porque você ia ser consumido. Foi a oração que Moisés fez. E o Senhor disse: olha, eu vou te esconder numa fenda. Tu vais me ver pelas costas e eu te mostrarei a minha bondade. Porque se tu vires a minha glória, tu empacotas meu filho. Se você é meu filho e eu sei quem eu sou, então decorre que em eu sabendo quem eu sou, eu também sei quem tu és, porque tu saíste de mim. Esse gusaninho que é você, gusano é verme na linguagem antiga. Esse verme que é você, nesse corpo de morte que você tem, se olhar a glória de Deus, é consumido. Jesus, no entanto, diz: eu vou para junto do Pai, e Pai, eu quero que onde eu estou estejam eles também, para que eles vejam a minha glória. Aí a gente fica imaginando que a glória dele pode ser bem transcrita pela transfiguração, provavelmente lá no Monte Hermon, com Moisés, Elias e tudo. Aquilo ali era empadinha da glória. É empadinha, azeitoninha. Não era nem a cereja ainda. A gente não tem ideia. Aquilo ali é só o presépio da glória. É só a representação simbólica, humana, da manifestação do reino de Deus na terra, com os seus arquétipos e simbologias, mas não é a glória.
é a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. A vontade de Deus é me levar para um ambiente anterior à criação do cosmos. É para lá que Ele quer me levar. Antes de ter havido átomo, elétron, próton, quartz, massas grandes ou pequenas, qualquer mundo ou universo. Antes de que qualquer coisa fosse, antes de haver luz, eu quero que eles vejam a minha glória que eu tive junto a ti e tenho em ti desde antes que houvesse mundo. Se você entendeu o que eu disse ontem à noite, se a sua disposição de eu neles e tu em mim e eles em nós é verdadeira, fique sabendo que o próximo passo é crer no amor de Deus por mim, como eu creio no amor de Deus por Jesus. Que o segundo passo é crer que esse amor de Deus por mim, que é idêntico ao amor dele por Jesus, me leva daqui para lá, sem que isso seja nada além de um catapultar para dentro da glória eterna. Porque tudo é vosso, seja vida, seja morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas por vir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Você tem a disposição de iniciar a dizer: amém, Jesus, eu também. Pai, a minha vontade é que aqueles que tu me deste estejam comigo onde eu estou. Tem gente que é capaz de preferir que isso se torne um apelo missionário. Que alguém diga: Jesus está na Índia, vá para lá. Aí o cara diz: para a Índia eu vou, mas Senhor, para o céu não. Me faz de mim um missionário. Onde tu fores eu irei, Senhor, mas deixa que seja no planeta. Em Uganda, Luanda, em qualquer lugar tá legal. Com a ameba, com qualquer coisa, na Colômbia, com as Farc, aleluia. Porque o Senhor está todos os dias conosco até a consumação do século. É até aí que eu vou. A tua presença comigo na linearidade histórica. Amém, aleluia, até o fim do mundo. Agora, para além da história, não. De modo que eu acho até mórbido dizer amém, Senhor, para essa tua oração. Porque tu és Deus, mas eu também não tenho essa ansiedade toda de ver a tua glória logo, não. Eternidade inteira. O Senhor diz para não andar ansioso de coisa alguma, nem da tua glória, né? Então eu estou assim, sem nenhuma ansiedade. Mas dizer amém para essa oração, não. Se você quer se embolar com Deus, se o seu negócio é virar um com Ele, fique sabendo que você e eu temos que dizer amém para esse desejo de Jesus, a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer lugar. E dizer amém para esse desejo de Jesus em relação a qualquer um, a pai, a mãe, a filho, a neto, a mulher, ao marido, a todos, a qualquer um. É tudo dele. Eu sou dele. Não há nada em mim que não seja dele. E eu não tenho nenhum interesse, nenhuma existência que não seja nele. Eu não peço a Ele que deixe nenhum filho meu neste mundo um dia mais do que a melhor vontade dele. Eu não peço a Ele que prolongue a existência de ninguém aqui, para que o prolongamento dessa existência seja calamitoso. Nenhum interesse em prolongamentos de existência. O único interesse é que
aonde Ele está, estejamos nós também. Na hora em que o Pai disser, meu filho, hoje eu estou atendendo o teu desejo, estou chamando aquele amado para junto da tua glória. Se for eu vou dizendo amém. Se for você, pode ter certeza, eu vou dizer amém também. Não me chame para fazer seu funeral, não tenho palavras de tristeza a dizer. Só de glória. Só de glória. De glória. E no dia que eu não tiver mais essa palavra de glória a dizer, nesse dia o Evangelho morreu em mim. Eu virei saduceu. Sem ressurreição, sem espírito, sem anjo, sem glória, sem vida eterna, sem dizer amém ao desejo de Jesus, que é que eu veja a glória que Ele teve antes de haver mundo. A terceira oração dele diz respeito a gozo. Gozo aqui, gozo agora. Quando ele fala exatamente estas palavras no verso 13. Mas agora eu vou para junto de ti. O que situa aquela oração anterior. Eu quero que aonde eu estou estejam comigo os que me deste. E ele está dizendo, mas agora eu vou para junto de ti. Isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Não é a minha gargalhada. Jesus deve ter gargalhado, obviamente. Mas o Evangelho não registra gargalhando. O Evangelho o registra exultando no Espírito. E naquele instante exultou Jesus no Espírito. A gente vê Jesus às vezes sendo até sarcástico, com fariseus, saduceus, políticos, seres cretinos nos seus questionamentos, recebem frequentemente sarcasmo como resposta. No entanto, você nunca ouviu dizer, e Jesus saiu fazendo gozação dos saduceus e dos fariseus. E os despediu com uma gargalhada divina. Eu vejo isso cair bem no diabo. Parece muito com o diabo, mas não parece com Jesus. Que não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. Nele eu vejo alegria e exultação, mas eu não vejo gargalhamentos. Há uma alegria serena de lágrimas. Há uma felicidade chorante. Há uma vereda de exultação que caminha em consolação, que não se desliga da desgraça humana, mas não se afunda nela, porque se alimenta e come glória o dia inteiro. Pai, o que eu quero é que agora que eu vou para junto de Ti, eu estou dizendo isto a eles ainda no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O meu gozo é o gozo dele. O que ele está querendo é a existencialização do gozo dele em nós. Ele não está querendo o meu gozo em mim. O meu gozo em mim é uma desgraça. Qual é o meu gozo? Ele diz, eu quero que o meu gozo esteja neles. O que ele quer é a existencialização das exultações dele em nós, que caminham enquanto ele chora e exulta,
À frente do túmulo de Lázaro, o exemplo perfeito do Jesus que chorou e ao mesmo tempo diz: graças te dou, ó Pai. É este gozo que sabe se solidarizar e sabe não se encharcar de amargura. É esse gozo dele em nós que ele diz: quando vocês se misturarem em mim profundamente, o Pai em mim, nós em vós e vós em nós, o meu gozo vai crescer em vocês. E esse gozo é ultra circunstancial. Ele é maior do que conjunturas, imediatices, perdas, prejuízos, sustos, calamidades, arrombamentos da vida em nós. Se esse gozo está presente, ele excede a todo entendimento e a toda razão de ser. É movimento da glória eterna no ambiente relativo do nosso ser e das circunstâncias da nossa existência. E por último, porque eu disse que queria ser curto e já me alonguei excessivamente, ele faz a mesma oração algumas vezes aqui neste salmo. A mais insistente de todas elas é para que eles sejam um. Para que eles sejam um. E quais são as coisas que ele diz que podem fomentar em nós essa unidade? A primeira é aquela de ontem. Eu neles e tu em mim, e eles em nós, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade em Deus. Houve um tempo na vida em que eu me esqueci do significado dessas coisas. E eu achei que era possível ajudar a fomentar unidade na igreja sem isto aqui. Aí criamos uma associação chamada Associação Evangélica Brasileira. Todo mundo que queria fazer parte do grupo chamado a Banda Boa e Ética dos Evangélicos pulou no barco. Um inferno. Os evangélicos bons são um inferno. Imaginem os maus. A EVB era o lugar dos bons. Deus me livre desse lugar dos bons. Para logo, logo eu aprender o que eu nasci sabendo. Mas a vaidade da vereda histórica foi apagando dentro de mim, de modo que mental e teologicamente eu podia dizer, mas existencialmente eu já não tinha mais a esperança da realidade dela, nem a primazia daquela realidade. Qual era? É de que sem Ele em mim, e o Pai nele, e nós nele, e eu nele, sem essa mistura de Deus com a gente, da gente com Deus, não há processo nenhum de unidade, porque primeiro não há unidade nem dentro de mim. Eu continuo rachado, dividido, fragmentado, legião é o meu nome, porque somos muitos. Como é que eu vou ter unidade com quem mais? Não dá para ter unidade com o marido, com a mulher, com os filhos. Como é que você vai ter com igrejas, pastores, irmãos? A única realidade que fomenta essa unidade não fala de unidade. Fala de encontro de amor com Deus. De nós nele e ele em nós. Aí quando a gente entra nele, ele entra em nós. Quando esse fato eterno se estabelece, o tema da unidade desaparece, porque desaparece em razão de que não é um tema, passa a ser um fato. Não que o mundo mude, mas eu mudo em relação ao mundo, eu mudo em relação aos irmãos, eu mudo em relação a mim mesmo, eu mudo em relação ao que é esperança possível, histórica no planeta, ao mesmo tempo em que o meu coração vai se satisfazendo todo dia com a experiência de Deus. E quanto mais eu experimento a minha unidade em Deus, com Deus,
mas se torna natural a possibilidade de vínculo e unidade e caminhada com os demais. Ele, no entanto, disse que para que isso aconteça, ele faz algumas orações. A primeira é: Pai, guarda-os do mal, para que eles sejam um. Assim como eu os guardei, só um se perdeu, o filho da perdição. Ele vem e afirma que sem verdade não há unidade, nem com Deus, nem em nós mesmos, nem uns com os outros. Por isso ele pede ao Pai que nos santifique na verdade, e a seguir diz: e a favor deles eu mesmo me santifico, para que eles sejam um. De modo que tudo aquilo que eu falei ontem à noite ganha essas implicações concretas, de disposições simples da gente, e ao mesmo tempo poderosas. A primeira é dizer: eu creio que eu sou amado por ti, ó Pai, como tu amas Jesus. Esta é a confiança que eu tenho. E aí, apareça quem quer que queira se interpor, não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poder para ficar entre nós. Eu sou amado com o amor que o Pai amou ao Filho. Quem me separará do amor de Deus será o mesmo que poderá separar o Filho do amor do Pai. Aí eu ando seguro. Aí eu posso dizer amém a essa oração que diz: a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Eu já estou mesmo. É normal. É tudo que eu quero. É o gozo dele em mim. Eu não quero o seu gozo em mim. Não quero nem um pingo da sua alegria, nem da sua gargalhada, nem de coisa alguma. Eu só quero o gozo dele em mim. O gozo dele em mim é conforme a personalidade de cada um de nós. Mas tem a natureza do divino instalada. O que eu quero é esse gozo em mim. E o que eu quero de todo o meu coração é encontrar esse caminho de unidade que acontece quando eu me santifico na verdade. Quando eu vou largando a mentira, o engano, a dissimulação, o faz de conta, o fraternalismo mentiroso, quando a experiência do amor vai gerando verdade no meu ser. E quem quer o gozo de Jesus em si, quem diz amém para o desejo de Jesus de que todos os seus estejam com Ele, quem se abre para o amor de Deus dilatar e fazer Jesus crescer em si, esse naturalmente caminha esse caminho de unidade e reconciliação. Porque ele já está tão embolado no amor de Deus que o resto é decorrência. Ele crê que Jesus se santificou na verdade em favor dele próprio. Eu creio que ele fez isso em favor de mim mesmo. Está feito para que eu também, no dia a dia, na prática da história, hoje, me santifique na verdade. Me santificar na verdade não é ler a Bíblia como sendo a palavra verdadeira de Deus que eu vou ler. Não. Me santificar na verdade é pegar os conteúdos da verdade revelada de Deus no Evangelho e me separar da maldade do mundo pela prática da verdade do Evangelho. Isso me santifica na verdade neste mundo. E é uma decisão do coração em Deus, porque Jesus já se santificou por mim na verdade. O que torna possível o nosso encontro. O que torna possível o nosso embolamento com Deus. O que torna possível o trazer do Santo dos Santos para dentro do meu peito. O que torna possível a minha comunhão com você.
Aliás, a primeira epístola de João começa assim, fala disso e termina assim. Aquilo que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós vos damos a conhecer a vida que estava no seio do Pai, que o unigênito do Pai nos trouxe e nos manifestou. Esta é a vida eterna. Ora, a nossa comunhão é com esta vida, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E ele diz, eu vos tenho dito estas coisas para que vós igualmente tenhais a mesma comunhão. Da mesma qualidade de quem viu, ouviu, pegou, beijou, se misturou, se atolou, conheceu fora, conheceu dentro, está tomado. Essa é a qualidade de experiência e de entrega. Essa é a tatibilidade desse toque em fé, desse comer de Deus em mim. E João diz, é para essa qualidade relacional, que só acontece uns com os outros, quando acontece entre nós e o Pai, é para essa verdade de encontro com Deus, que vai gerar a verdade de encontro humano, que nós igualmente chamamos a todos vocês, para que a nossa comunhão seja igualmente da mesma qualidade. Hoje à noite, eu quero só saber quem diz amém a essas orações de Jesus. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Que fique, do nosso ponto de vista, para salvar o mundo. E, Senhor, quando não tiver mais jeito, então que a tua oração sacerdotal, pelo menos, faça aquela cobertura de redenção e remissão de pecados para dar uma entradinha pela esquerda do paraíso. Na tangente, mas chegando aí. Porque, de fato, esse negócio de crer que eu estou para o Pai tanto quanto Jesus está para o Pai é demais para a minha cabeça. Ou é só um fato teológico, mas eu não consigo existencializar isso e olhar na cara do inferno e do diabo e dizer, olha bem para mim, quem me ama com a mesma qualidade de amor eterno com o qual ele amou a Jesus que te derrotou. Quem sabe disso não tem mais medo de nada no mundo. E Jesus só cresce na gente. Aí saem todos os medos. Eu digo amém a qualquer hora, a qualquer momento, porque a minha vocação de fato é estar onde Ele está, é ser como Ele é. O que eu quero é o gozo dEle em mim. O que eu quero é me embolar tanto em Deus em unidade, que não seja impossível eu também me relacionar com você, no mesmo amor e na mesma verdade. Essa é a oração de Jesus. Quem concorda com Ele, diga amém de todo o coração. Vamos ficar em pé. Vamos orar.